Ó, então, a semana passada, a gente começou exatamente com esta pergunta. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido lhe poupar alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Então, quem estava aqui lembra da discussão. Porém, nós fizemos algumas afirmações que gerou muita dúvida e até um certo desconforto. Então, nós vamos começar tudo de novo. E como hoje nós somos poucos, dá para todo mundo falar. Então, assim, ó, ficou dúvida, já para, que a gente começa tudo de novo. Porque quando me perguntaram assim, ó, mas ele está lá sofrendo, aquele corpo não reage mais. E eu disse assim, ó, doente é o corpo, o espírito não. E aí, talvez porque, ou por distração, a pessoa entendeu assim, que eu disse que não é o espírito o responsável pela doença do corpo. É como se fossem duas coisas separadas. Então, é isso que nós vamos começar tudo outra vez. Ó, quando a gente pensa em corpo, o corpo nunca é o protagonista da história. Ele é sempre instrumento. Mas ele é instrumento de evolução do meu espírito. E qualquer coisa que ele tenha é uma construção do meu espírito, que não tem uma forma definida, mas que construiu um perispírito, que tem algumas qualidades energéticas que definem situações de equilíbrio ou desequilíbrio no corpo. Isso é fato. Então, o que acontece com o meu corpo é a minha herança em relação às minhas construções. Porém, eu não posso esquecer que todos nós, espíritos no mundo de prova e expiações, nós precisamos de muitas drenagens de energia. E uma das formas bastante eficientes e conhecidas é a doença física. Então, olha só, o Chico foi bastante doente. Será mesmo que ele tinha tanta construção desarmoniosa para precisar daquilo? Não. Porém, para terminar a purificação do seu perispírito, ele ainda precisava de drenagens. Então, ele aproveitava daquela doença física porque ela pode fazer isso para ele. Então, ele, em harmonia, em equilíbrio, precisava de uma ajuda bem eficiente para dar o salto que era compatível com o que ele já merecia. Então, a gente não pode só ficar associando coisas assim, ó, isso é por isso, porque falha. Às vezes, a minha doença não é porque ali eu tenho uma construção difícil, mas eu precisava de um limite misericordioso. Eu ganho por merecimento. E, às vezes, o limite misericordioso, ele vem na configuração de doença. Por quê? Porque aquilo vai me dar segurança de não cair no vício, que é a minha dificuldade. Então, se a gente lembrar, lá no fim, acho que do Missionários da Luz, vinha uma moça que era toda bonita, mas ela ainda tinha medo. Ela não se sentia pronta para enfrentar a sensualidade com tanta beleza. Então, ela ficou muito temerosa. Então, ela pediu uma ajuda. Qual foi a ajuda que eles acharam para ela? Uma coisa chamada bócio. Então, logo na adolescência, quando fosse a hora da maior tentação em relação ao vício que ela tinha de sensualidade, o bócio aparece e faz um limite físico para ela ter força de passar pela situação sem tombar. Então, doença é castigo? Nunca. Castigo é a nossa leitura. Então, quando eu estava falando, ó, toda a minha construção é fato, dá um resultado no meu corpo.
Mas muitas coisas que são do corpo são mecanismos da misericórdia divina para nos auxiliar num processo que para nós é bastante difícil. E aí, fazer essa leitura, a gente precisa de percepção espiritual, porque senão a gente fica querendo fazer tudo uma coisa matemática, assim, ó, isso é isso, e não é assim. É muito maior que isso. Então, nós precisamos expandir essa compreensão, entrar em contato conosco e entender. Porque, às vezes, no nosso caso, alguns limites são misericórdia. Outros é porque a gente arrumou confusão mesmo. E para diferenciar um do outro, só você. Como que eu vou saber se isso que eu estou passando é prova ou expiação? Só você que sabe, eu também não sei não. Por quê? Porque depende do que você sente em relação a isso. Como você lida com esse problema? Você está aprendendo, está doendo na sua alma ou você está expandindo? Qual é o exercício que está acontecendo? Então, tem essa relação, mas eu não posso esquecer que tem outras situações que acontecem todas ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante da gente... Então, eu achei bom que ela trouxe a dúvida, porque eu falei assim, ó, se ficou em dúvida para um, ficou para muita gente. Ó, em relação a isso, melhorou? Precisamos falar mais? Está difícil de entender? Fala, querida. Que o corpo... o médico anuncia a morte cerebral, que fala ou desliga ou não, qual que é a saída? Porque tem os órgãos para ser doados também, né? Então, ó, quando ele te chama para falar isso, é porque ele sabe que agora falta só algumas horas. Eles não vão fazer mais nada a partir daí, porque acabou. Então, tecnicamente, agora você tem uma decisão importante a tomar. O que pode ser doado vai ser doado ou não. Aí, precisa ver da sua segurança e da sua compreensão. E para o espírito, o que vai mudar? Nada. Talvez doar o auxilie no seguinte sentido. É muita gente vibrando gratidão por ele. Porque imagina para outra família que está ganhando um coração. Então, vai vir um jato de gratidão para a família de cá. E aí, nessas trocas, pode ser que ele se sinta bastante acolhido. Mas, assim, ó, em relação ao que ele ia passar, agora muda pouco, porque nós estamos falando de algumas horas só. O processo chegou ao fim. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque senão a gente fica fazendo às vezes, preocupações com coisas que já estão bem definidas e que ainda dá muito medo. Mas dá medo porque a gente tem uma ligação muito forte com matéria. E a gente esquece de discutir sentimento. Então, lembra que alguém me falou assim, mas e se a pessoa tem Alzheimer e nem sabe que está ali? Eu falei, ó, o corpo tem, mas o espírito não tem Alzheimer. Alzheimer a gente tem em vida. Quando a gente troca o bem pela ilusão, a gente já fez a confusão. Aí, a hora que isso aqui para, eu continuo trabalhando, porque sou eu, o espírito, que continuo. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente quer fazer uma ligação como se o corpo estivesse definindo a história. Não, ele não está definindo a história. Ele está só sendo um instrumento, mas o instrumento ficou abalado agora. Ok. O instrumento abalou, mas o espírito continua. Então, pensar nisso é desafiador para a gente. É desafiador. Mas a gente tem que fazer um esforço. Porque a gente tem muito apego ainda. Então, a gente quer priorizar muito esse corpo e ele não é a prioridade. Eu sei que é difícil falar isso, mas é assim que funciona. Melhorou um pouquinho. Então, ó, mas mesmo assim, nós vamos tentar para ver se encaixa. Vamos para o próximo. Ó. Então, eu fui buscar em outro livro, o livro O Consolador, que é do Chico com Emmanuel. Ele diz assim, ó, para o espírito,
Saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, se eu for ler saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, não tem nada a ver com isso daqui. Mas para o Emmanuel, saúde, perfeita harmonia da alma. E muitas vezes, para a minha alma estar em harmonia, o meu corpo precisa ficar doente. Então, lembra da moça que eu disse? A sensualidade era o problema. Se ela não tivesse o bócio, o que era o medo dela? Se entregar aos prazeres carnais mais uma vez. Não conseguir trabalhar honestidade, fidelidade, afetividade, nada disso. E fazer o famoso culto à beleza, e era isso que ela ia fazer. Então, quando ela ganha um limite, que para nós vamos chamar de doença, essa doença traz uma harmonia para a alma. Então, a doença física é a chance dela de ser saudável. Mas ser saudável de verdade. A gente está falando de uma saúde que funciona só uma vida. A gente está pensando em vida eterna. Como agora mudou. Então, quando um espírito fala de ser saudável ou não, ele não vai preocupar com alguma alteraçãozinha física que eu tenho. Ele está preocupado com o conjunto de harmonia, de energia que eu tenho que estar construindo e transformando. Mas, normalmente, a gente desfoca disso. E a gente preocupa só com o corpo. Agora, olha só. No nosso limite, a gente olhar a moça bonitona passar com o tal do bócio, o que a gente ia falar? Que será que ela aprontou para merecer? Nada. Ela está em processo final de luta com uma dificuldade e ganhou misericordiosamente um auxílio para expandir mais o bem, para que na próxima ela tenha força para passar por isso. Porque quem pensa em castigo, punição e dificuldade somos nós. Deus é Pai bom e misericordioso. Ele ajuda quanto for possível e necessário para que nós saiamos daqui vitoriosos. Então, como que vai mudando a leitura. No caso da moça, nós podemos dizer que ela ia passar sem o bócio, depois que foi pedir, ela ia passar por uma prova. Então, assim, você não teria nada, mas você teria que provar aquilo que você ia fazer uma força. Como ela foi lá e pediu o bócio, então ela não tinha como escapar, ela pediu uma expiação. Pode-se dizer isso? E em outra ocasião ela vai ter que provar sem o bócio, só pela força dela? O bócio não foi expiação, porque ela tinha condições de vir perfeita. Foi acréscimo de misericórdia mesmo. Está escrito lá, o amigo espiritual muda o mapa genético. Ele faz engenharia genética, lá naquele tempo que o livro foi escrito. A gente não conhecia nem o que ia ser isso. Ele vai lá, faz uma mudança para a coisa funcionar. Ele muda a estrutura do que ia funcionar ali. Ela ganha. Agora, por quê? Porque ela não se sentiu forte para a prova. Ela já tinha aprendido, mas ela ficou com medo da prova. Ela ganhou uma vida para estudar mais. Você não quer fazer a prova? Você está com medo? Então vamos estudar mais. Então ela veio uma vida para estudar mais, porque expandindo outras virtudes, aí ela tem força. Lógico, ela vem bonita depois, mas aí sem bócio. Mas ela pediu não agora eu tenho medo. E tudo bem. A misericórdia concedeu para ela. Entendeu? Eu só estou falando isso porque a gente olha para a doença sempre com maus olhos, sempre como um problema, como a tragédia. E não é a tragédia, às vezes é a solução da vida nossa. Ela veio com limite físico, mas e aqui? Às vezes ela pode estar, ela não pode ir às vias de fato, no caso da sensualidade, mas ela fica aqui no pensamento.
Isso aí seria como trabalhar. Então, mas vamos pensar, ó, se eu normalmente vou às vias de fato, e agora, com alguém me ajudando, eu não vou às vias de fatos, não é um pouco melhor? Ela está em luta de transformação, é um exercício. Então, ó, imagina um alcoólatra nascer diabético na próxima. Desde pequenininho ele vai escutar não. Não doce, não álcool, não, porque morre, e ele morre mesmo. Porque ele entra em coma se ele brincar. Aí, ó, ele ganha o limite físico. Vai arrancar o vício dele? Não. Mas vai dar uma brecada boa? E vai, inclusive, ajudar o papai e a mamãe a entender. Não brinca de pôr chupetinha na cerveja, porque o seu filho entra em coma. O teu não aguenta. Aí ninguém brinca de fazer isso com aquela criança. Porque tem gente que brinca com isso. Sem saber o que pode estar fazendo de grave. Brinca. Toma por um determinado tempo, tem oportunidade de uma nova experiência e depois ele tem como comparar. Como foi bom, por exemplo, o caso da diabetes, de eu ficar sem a bebida alcoólica. Então ele, como espírito, ele vai ter como ver isso. E talvez se ele não tivesse com essa limitação, ele não conseguiria. A mesma coisa o bócio, quer dizer, ela vai passar um período que ela vai vivenciar uma situação diferente do que ela vivenciou, e o espírito dela vai ter como comparar. E falar assim, nossa, assim foi bem melhor, né? Ó, então, eu só queria que a gente ficasse de bem dessas questões. Porque imagina só, ó, o Emmanuel é muito evoluído. Qual a chance dele não ser amoroso? Qual a chance dele não ser esclarecido? E olha o que ele está falando, ó. Às vezes, a moléstia e a deficiência transitória aqui do corpo é uma contribuição preciosa para que a minha alma tenha saúde. Então, não é para eu olhar aquela deficiência e me apavorar, mas entender. É necessário, é remédio. Que bom. E vamos aprender com isso aí, tudo que pode ter de bom a partir daí. Porque senão, a gente olha a pessoa numa oportunidade bendita e fica assim, ó, ai, que judiação, coitado, para viver assim, melhor não viver. Gente, é o remédio, a gente está querendo tirar o remédio da pessoa? Não, deixa lá. Ó, e o corpo está limitado, mas o espírito não está. Ô, gente, tem espírito cego? Espírito cego? Não tem. Ah, mas por que relata espírito que não vê? Aí nós vamos ter que ir lá no livro dos espíritos, ele é um negócio que chama assim, ó, ensaio teórico na sensação dos espíritos. E aí ele vai explicar como é que esse mecanismo acontece. Por que a pessoa constrói no pensamento que ela tem esse limite, mas não tem espírito cego. Agora, às vezes, eu nasço num corpo que não vai ter a possibilidade de enxergar. O meu instrumento vem com este limite. Por quê? Porque eu preciso. Agora, porque eu preciso, só eu vou responder. Porque às vezes a gente fica falando assim, ah, e é porque vai ver que na outra, vai ver que na... Oh, gente, às vezes não é nada disso. Não enxergar pode ser uma maneira maravilhosa de expandir outros sentimentos que distraída aqui eu não consigo fazer. A ligação é de sentimento. É isso que a gente está confundindo. Então, vamos continuar. Ó. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades psíquicas. Então, isso que eu falei lá no começo, isso é um fato. O meu corpo traz coisas que são consequência da minha construção. Então, Jesus era perfeito e a gente nunca ouviu falar dele ficar doente. Porque não tinha como ele ficar doente. Energia perfeita, corpo perfeito. Não tinha como que vai construir, não ia.
Agora, ó, o Chico, em vias de perfeição, porém não perfeito, aproveitava para drenar o que faltava e tinha um monte de doença. O Divaldo tem um monte de doença. É necessidade. Processo divino de transformação. Castigo? Nunca. É ainda na alma que reside a fonte de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, olha só, que tratamento vai dar resultado em mim? Aquele que minha alma já é capaz de ser base. Pode ser o melhor tratamento, se eu não tenho equilíbrio e conquista, não dá certo. Não controla, não funciona. Agora, quando eu já tenho, tudo vai dando certo, porque a base, que é a minha energia, a minha construção, é ela que define se vai ter cura ou não. Então, por isso que ele fala, ó, é na alma que reside a fonte de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, é um processo interno isso, de transformação de vida. Então, enquanto às vezes eu estou ali acamada, com o corpo limitado, eu estou, espírito, pensando e elaborando e modificando. Gente, se não fosse assim, qual o sentido de nascer essas crianças que lá no parto já faz uma paralisia cerebral, que falta oxigênio, e ela vai ter uma vida fechada num corpo? Para que serviria isso mesmo? Se o espírito não vai funcionar, essa criança às vezes vai ficar ali por 20 anos presa num corpo, por quê? Com qual função? Agora pensa, às vezes um espírito endurecido assistir por 20 anos, alguém cuidar com muita dedicação e amor, chegando até ele, coisa que ele não permitiria em outra situação, e ensinando o que é afeto, o que é cuidado. Então, ele vai fazer um estágio de 20 anos de observação, onde ele vai entrar em contato com ternura, carinho, compreensão, paciência. Coisas que para ele até então não faziam nenhum sentido. E aí, vai nesse contato fazendo com que ele tenha outras elaborações, para que numa próxima oportunidade isso faça o seu efeito. Então, tem que ter uma função. Mas olha só, às vezes é essa vida desligada do mundo desde que nasceu. E às vezes durem 20, 40, necessidade. Ó, ele pode. O jeito dele desencarnar é o seguinte, é igualzinho o nosso. Eu, muito rebelde, eu me mato mais cedo que qualquer pessoa. E a criança com deficiência mental rebelde, ela se mata mais cedo como qualquer pessoa. Eles não são diferentes, eles são iguais. Não é uma vida perdida. Ó, quando a gente erra, a gente aprendeu o que não fazer. Eu vou fazer de um jeito um pouco mais demorado. E às vezes eu vou ter que refazer. Mas muitas vezes a gente tem que refazer um item independente da deficiência mental ou não. Entendeu? Então, nele, a lei de Deus não muda porque ele é uma criança deficiente. A lei de Deus que rege a vida dele é igualzinha à minha. Então, nós vamos achar a criança que fica calminha, apesar de toda a sua deficiência, e aquela que se morde, que esperneia, que chora o dia inteiro, que você fala, gente, que difícil. A gente, igual nós. Tem gente que aceita a vida e tem gente que não aceita a vida. E para isso eu não preciso da deficiência, eu consigo fazer isso estando na vida. Quanto às doenças incuráveis da terra, vos direi que a reencarnação
em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistente que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então, olha, para o Emmanuel, o fato da gente voltar para viver já é um processo de cura. E depois, numa outra definição, a Joana fala assim, ó, reencarnar consiste em desiludir-se. E quanto mais eu desiludir, mais contato eu tenho com a minha realidade, mais saudável eu fico. Porque muitas vezes a gente acha muitas coisas equivocadas e vai fazendo tudo de uma maneira inadequada. Até a hora que uma coisa dá errado, eu falo, opa, peraí, onde que está a falha? Então, a vida vai falando tanto não e mostrando tanto limite que a gente vai se tocando. Eu achei que eu podia, mas eu não posso. Eu achei que eu fosse, mas eu não sou. Achei que eu não precisava, mas eu preciso. Porque muitas vezes, no vigor físico, a gente adota lemas como assim, eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu faço da minha vida o que eu bem entender, eu mando e faço como eu quero. Ô, gente, mas não precisa nem de uma doença muito grave. Às vezes, uma que fragiliza a força, a gente entende que precisa de um monte de gente, que não faz nada do jeito que quer, que não dá conta de viver isolado, que ter alguém ao nosso lado é fundamental para poder viver. Então, ó, muda toda a estrutura do pensamento. Me aproxima da realidade do amar ao próximo. Quebra, fragiliza esse orgulho que até então funcionava e que aquele monte de força física me iludia que eu dava conta. E quando isso fica abalado, eu vejo que não. Aprendo a falar, por favor, dá licença, me ajuda, muito obrigado. Vai mudando. Mas como o Emmanuel coloca aqui, ó, mas são coisas tão persistentes que às vezes nós vamos precisar de várias vidas para chegar naquele ponto de correção. Por quê? Porque ainda a pessoa traz consigo aquela dificuldade de uma forma tão intensa que uma experiência não foi suficiente, vai precisar de mais. O homem não tem direito de praticar eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Então, isso é um assunto que dá para discutir aqui. Não é a opinião do mundo aí fora. Por quê? Porque para entender isso, eu preciso entender a vida antes, a vida durante e a vida depois. Porque para quem não acredita no antes e no depois, qual o sentido de você ter a certeza que aquela pessoa está ali, que ela não vai mais voltar à vida normal, vai ficar ali, ela tem um sofrimento físico acontecendo e não vai ter mais jeito. Então, aí fora, a maioria das pessoas pensa assim, por que não acaba logo com isso? Não vai ter jeito mesmo. Acaba com tudo. Para que continuar? Ficar... Ó, então, isso é a partir daquele ponto de vista. Para nós, a discussão vem a partir daqui. Porque são momentos importantes. Tudo bem, ele está ali preso num corpo que não volta, mas o espírito está funcionando normalmente, fazendo outras elaborações, percebendo outras situações, e que agora é fundamental essa drenagem para que ele possa modificar-se. Então, o quanto que isso vai significar um avanço, eu não tenho competência para a gente avaliar a vida do outro. Então, essa é uma colocação do Emmanuel.
A hora que eu estava estudando isso, eu lembro que outro dia eu li uma coisa que falava que o Schumacher hoje pesa 38 quilos. Eu falei, o que é que sobrou lá? Nem músculo, né? Pele e osso. Porque daquele tamanhozão com 38 quilos... Então, mas ó, faz quanto tempo que ele está lá? E ó, que usaram o recurso, né? Então, só que não deu para ele voltar. Agora eu fico pensando, deve ter muita coisa importante que deu para ele pensar nesse tempo. Porque não devia ser muito bom para ele, de repente, encerrar a vida achando que ele era o eterno vencedor. E talvez agora ele fez reflexões significativas. Mas que bom que alguém teve a sensibilidade de mantê-lo. Então, olha só, para que isso serve? Não é da minha competência saber, porque eu não sou Deus para saber se a vida dele fica ou se a vida dele vai. A dele ficou, a do Senna foi na hora. O que faz essa diferença? Não sei. Eu não sei da necessidade e do merecimento de cada um. O que a gente precisa entender é que naquele corpo, que não é ator principal, tem um espírito que continua funcionando. E é importante aquele período. Ó, eu não sei se eu coloquei no próximo slide, mas ele fala que é nossa obrigação buscar todos os recursos e toda a tecnologia disponível para que a vida dê certo. Agora, ó, quando uma equipe chega e fala assim, acabou, não é assim, a gente acha que acabou, eles têm certeza, tem muito critério para fazer isso. Acabou porque eles não têm mesmo, não têm chance de volta. E por que em alguns casos fica que nem ele? Por quê? Porque ele não respondeu ainda lá em todos os critérios necessários que fala, acabou. Então é assim, ó, tem uma vida acontecendo, que não vai ter mais comunicação com o meio externo, ele não vai andar e não vai conversar com ninguém. Mas ele está vivo. Ele precisa de suporte. Quando a equipe médica chega e fala, acabou, é porque lá nos parâmetros eles vão ver o seguinte, ó, nada reage mais, agora é uma questão de horas e vai acabar mesmo. Não vão conseguir fazer nada. Ó, porque eu quero que vocês entendam o seguinte, senão a gente fica se colocando no lugar de Deus, ou o médico é Deus, que ele que julga se a pessoa pode viver ou pode morrer. Eles não conseguem fazer isso. E não bastasse o que ele colocou do prognóstico ruim, ó, vai evoluir para a morte, a gente sabe. Então, aí nós precisamos ler a história inteira, porque senão a gente vai pegar um caso específico. E outra coisa que acontece, às vezes acontece erro de diagnóstico. As coisas falham por algum motivo e tudo sai atrapalhado no caminho. Quem me chamou? Fala. Uma pessoa com Alzheimer avançado, ela está trabalhando orgulho, egoísmo? Ó, pensa, vamos tirar do velho, porque de velho a gente tem uma vontade que acaba. Pega uma criança com muita deficiência, aquelas que nem come sozinha. Ela depende de tudo e de todos. Mas a interação dela com o mundo externo é quase nada. Você acha que ali está tendo um trabalho? Ou será que Deus deu aquela vida mesmo assim só para a mãe ter bastante trabalho de ficar carregando aquela coisinha pesada no colo? Ó, ela vai ter que elaborar diferente. Ela é dependente agora. Ó, é uma vida que vale muito, entendeu? Por isso que nasce. Porque pensa, o que a gente conhece que Deus faz que não é útil? Não, vai nascer nessa situação à toa, só para sofrer mesmo. Gente, isso combina com Deus? Não, Deus é perfeito. Aquilo é uma oportunidade de transformação, de drenagem intensa e de sensibilização que aquele espírito está recebendo. E ele vai elaborar coisas, mas ó, ele não tem um instrumento apto a fazer comunicação com o meio externo, então fica dentro dele. Pergunta para a mãe que cuida, que elas falam assim, tem hora que a minha sensação é que ele me olha como se ele fosse me falar uma coisa.
porque o espírito funciona, mas ele não tem instrumento que fala, nem que concatene ideia. Então, ele não tem como fazer isso. Então, fica. Mas o espírito está lá, ativo, porque não é ele que tem um limite, é o corpo. E toda vida vale a pena, toda vida tem uma finalidade útil e grandiosa, mesmo quando a gente não consegue perceber. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Então, olha só, uma moléstia incurável. Gente, agora, quanto tempo dura isso? Tem umas rápidas e tem umas que vão a vida inteira. Elas vão agravando, agravando, agravando. Então, quanto tempo? Não sei. Mas o que ele está falando? Ó, uma válvula de escoamento das imperfeições. É um jeito eficiente de drenar energias doentes, necessário para aquele espírito. E essa é a função daquele corpo como instrumento naquela vida, naquele momento, porque eu não conseguiria continuar se não fosse daquela forma. Tem um livro que chama Ícaro Redimido. Nessa história do Ícaro Redimido é a história do Santos Dumont, que conta que logo depois da morte, quando ele percebeu que não foi o nome dele aclamado como o inventor do avião e que precisou dividir lá com o inglês, que ele entra num processo difícil de revolta e amargura, que ele vai ficando tão revoltado com aquilo, que ele vai se ligando a sentimentos tão doentes, que é quase que se ele se desumanizasse, porque ele vai se fechando. E tem uma forma que a gente fala assim, ó, ele vai ficando um ovoide, ele vai quase que perdendo a configuração. Por quê? Porque é o jeito que se gasta menos energia. Mas o que fazia isso com ele? A revolta. Ele não conformava. Como o inglês estava recebendo homenagem, se era ele que tinha feito a invenção, ele não conformava. Quando ele entra nesse processo, o amigo espiritual que cuida dele começa a tentar uma interação, não consegue, ele já não ouve mais ninguém. Ele só acha uma alma capaz de sensibilizar. A negra, que foi ama de leite, que nutria por ele um carinho maternal. Ela sai lá de onde ela ficava e vai lá naquela dificuldade e começa a envolvê-lo no carinho maternal, chamar de volta. É a hora que ele começa a amolecer e afrouxar a revolta. Que ela vai mostrando para ele que a inteligência dele foi importante, mas que isso não era tudo. E que tudo aqui. E quando ele ficou sabendo que usaram avião para jogar bomba, aí acabou. Aí ele acabou de afundar. Então, olha só. Ele entrou num processo de amargura e revolta por todos os motivos. Porque ele não foi reconhecido, porque foi usado inadequadamente, e só o carinho dela conseguiu alguma coisa com ele. Agora, imagina nesse nível de revolta, quanta energia mórbida ele construiu no perispírito. Então, não é difícil. Ele precisa de um instrumento com muito limite, capaz de drenar muita coisa. Só que ele precisa de alguém que possa acolhê-lo com muito carinho, porque agora ele precisa fazer toda uma reconstrução. É desafiador para ele. Por quê? Porque ele afundou na revolta, no desejo, né, que ele ficou contra o outro. Então, é disso que a gente está falando. Só que aí a gente olha o corpinho doente que nasce e fica assim, ai, que judiação. Por que Deus permite? Porque Ele é bom. Por isso que Ele permite.
Ele é misericordioso e dá a oportunidade de uma drenagem intensa ao lado de uma figura extremamente carinhosa que envolve e ajuda a reconstruir e voltar. Então, se eu olhar o corpo como ator principal, eu fico confusa nessa história, porque não é ator principal, é só instrumento, veio só para auxiliar. Então, esse é o crescimento, essa é a luta do espírito. Nós estamos falando de uma moléstia incurável e que a gente deve procurar sempre todos os recursos possíveis para qualquer tipo de situação de doença que a gente tem na vida, né? Porque senão vai dando a impressão assim que qualquer coisa a gente tem, não. Muito pelo contrário, a gente tem que ir atrás, a gente tem que usar, como a Luciana colocou, mas para reforçar isso, a gente tem que ir atrás de todos os recursos que são disponíveis no mundo que nós vivemos e que nós temos condições de ter acesso. Não podemos simplesmente cruzar o braço porque está acontecendo alguma coisa com a gente, né? Tudo bem até aqui? Que agora a gente vai voltar para o texto do Leon Denis, que era a nossa discussão anterior a isso. Eu sei que esse negócio de processo, saúde, doença, isso gera muita confusão mesmo. Espíritos de prova e expiação são espíritos materialistas. Então, é natural. O que a gente olha primeiro? O corpo. O que a gente prioriza? O corpo. Como a gente define nossa saúde? Pelo corpo. Por quê? Porque o nosso limite nos segura nesse lugar. Então, quando a gente faz essa discussão, a gente começa a entender, eles nunca vão fazer o raciocínio a partir do corpo. Eles vão falar do espírito. Quando eles pensam em saúde, eles não vão falar de saúde pensando no corpo. Eles vão pensar em equilíbrio do espírito. Que é esse o ponto de vista que agora nós estamos começando a vislumbrar, nos aproximar. Por quê? Porque a vida é esse desafio para evoluir e crescer. O que o meu corpo faz? Me auxilia. Então, ele não é meu carro-chefe. Meu carro-chefe é meu espírito. Sou eu aqui dentro. Eu preciso crescer. O instrumento é para me ajudar. E, às vezes, alguma limitação, alguma fragilidade era a melhor drenagem que podia ser nesse momento. Eu vou lutar. Mas e se não der certo? Faz parte da minha necessidade. Eu preciso dessa luta e do convite que esse momento me faz. Então, mudar o ponto de vista agora é fundamental para que a gente consiga lidar com essa nova realidade. Porque, senão, a gente fala de coisas e que ficam bastante confusas depois. E aí o sofrimento aumenta demais para nós, porque a gente faz confusão de definição das coisas. Melhorou ou piorou? Porque, assim, eu entendo que, às vezes, eu afirmo uma coisa, mas eu venho do contexto que a gente vem discutindo. E, às vezes, eu sem perceber, pode ser que a afirmação faça uma certa confusão mesmo. Então, vê se ficou tudo bem, para daí a gente poder continuar do ponto que a gente estava do Evangelho. Porque aí vocês vão querer depois me falar de 1 milhão de outras coisas. Tem 1 milhão de possibilidades. E vocês vão ver que, no fim, nenhuma delas vai fugir do que o Evangelho ensina. Às vezes a gente tenta, mas nenhuma consegue. Deixa. O caso, por exemplo, da mãe, que tem a criança que não se manifesta para nada, mas até parece que está querendo falar com ela. Durante o sono, os dois podem se encontrar e interagir normalmente ou tem que viver aquilo mesmo por enquanto?
Eu acho que pode não. Eu acho que deve encontrar toda noite, não só os dois, mas com os orientadores junto. Assim como todos nós somos orientados todas as noites. Por que eu acordo e não lembro? Porque senão a minha responsabilidade nunca se desenvolverá. Mas que eles conversam com a gente toda noite, explica tintim por tintim, passo a passo, sempre. Sempre, sempre. E vê que às vezes a gente acorda com aquela certeza. Aí você dá 2 passos, se entrega à ilusão da matéria e fica em dúvida tudo de novo. Né? Então, essa é a nossa luta, ficar fiel àquilo. Por isso que eu falo, às vezes a gente tem certeza do que tem que fazer, mas vai dar tanto trabalho que aí eu fico arrumando dúvidas para ver se eu acho outra alternativa. Mas que eu sei, eu sei. E que eles orientaram à noite, orientaram. Então, o reencontro é certo. Não é uma possibilidade, não, é certeza. Mas não lembra. Tudo bem? Ó, se tiver dúvida, depois, então, vocês falam. Porque, assim, quando a gente começa a falar disso, eu estou meio pé atrás, porque a gente adora discutir cura espiritual. Mas não pode isso, mas não pode aquilo. Ó, tudo pode, tudo não pode. Tá? Porque tudo a gente vai ter que passar pela questão necessidade, mérito, oportunidade, para que serve. Jesus curou todo mundo que procurou ele? Por que não? Ele podia? Penso que sim. Por que ele não fez? Porque a pessoa não precisava daquilo naquele momento. Ou ela não tinha o tal do remédio na alma dela. Ela não tinha estrutura para a cura. Então, não podia. Então, é assim, ó. Ah, mas em tal lugar dá certo. Se você tiver estrutura para dar certo, vai dar certo. Se você não fez nenhuma transformação, em lugar nenhum não vai dar certo. E se tiver que dar certo, em qualquer lugar dá certo. De verdade. Em qualquer lugar. Por quê? Porque a cura vai comigo. A estrutura tem que estar pronta em mim. Não é no outro. O outro é instrumento. Aí ele pode ser instrumento aqui, ele pode ser instrumento lá no consultório, ele pode ser lá na outra religião, ele pode ser em qualquer lugar. Mas ele é instrumento também. Mas a estrutura tem que estar aqui pronta. Se não tiver, ele também não consegue muita coisa. Então, essa realidade de que nós temos uma responsabilidade conosco precisa nos acompanhar. Senão a gente vai tentando achar coisas onde a gente não precisa mais fazer a confusão. Ó, então, nós vamos encerrar. E a semana que vem, então, a gente volta para o Leon Denis para a gente encerrar esse capítulo.